Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso. Esse podcast foi contemplado pelo edital de bolsas 10 de 2020, da Lei Emergencial de Cultura na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou Emanueliane e estarei aqui com os meus parceiros de entrevistas, Luana Rodrigues e Tiago Fernandes. Olá a todos, é um prazer estar aqui participando desse projeto idealizado pelo coletivo Clowns do Cerrado. Lembrando a todos que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19. Usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. É isso mesmo, é importante manter todos os protocolos de segurança para que possamos juntos controlar o número de infecções. Se possível, fique em casa. Agora vamos começar a nossa conversa de hoje desbravando um pouco mais sobre a comicidade na cidade de Uberlândia. E o nosso convidado é Eduardo de Paula. Edu, para os nossos ouvintes te conhecerem, quem é você nos palcos da vida? Boa tarde a todos, boa tarde Manu, Tiago, Luana, obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo de Paula, né? Mas todos me chamam de Edu. E nos palcos da vida, na verdade, a gente vai sofrendo muitas transformações, né? Hoje eu me entendo nos palcos da vida mais como um docente do teatro, que começou toda a sua trajetória na arte, lá pelo final da década de 80, depois atravessou aí todas as outras décadas até agora, trabalhando como ator, trabalhando ora como diretor, em alguns momentos como oficineiro, outros como professor de uma escola técnica de formação de ator, até chegar nesse momento que eu estou vinculado ao curso de teatro na Universidade Federal de Uberlândia. Então vejo que nos palcos da vida eu tenho esse lugar híbrido, né, Manu? Do artista e do docente. As coisas elas vão se cruzando. Acho que é mais ou menos isso. E como foi a sua formação no teatro? Por que fazer teatro? Quando você começou a fazer? E quais os caminhos até chegar no doutorado? Essas coisas aí para falar pra gente da sua história. Legal, Tiago. Comecei a fazer teatro, eu acho que bem cedo, acho não, né? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, que é São Carlos, perto de Araraquara, Ribeirão Preto, de uma família de formação católica, e a rua que eu brincava dava nos fundos de uma igreja, que é a Igreja São Sebastião, que por acaso tinha um teatro desativado. Como os padres eram amigos de todas as tias, pais dos amigos, né? A gente tinha livre acesso não só ao quintal da igreja com tantas frutas, quadras de jogos, mas a esse teatro. E eu lembro que ali a gente brincava de fazer teatro, mas isso é bem cedo, é antes dos 10 anos de idade, né? Depois, com o ensino médio, lá pela 7ª, 8ª série, uma professora de educação artística em São Carlos, a professora Julieta Lui, ela provocava os alunos a trabalharem a linguagem do teatro, né? E ali a gente começou, num processo de gincana de final de ano, a trabalhar com o teatro numa perspectiva de adaptação de textos literários para a cena, né? De uma maneira muito intuitiva, sem ter feito nenhum curso de formação específica, né? Tudo nesse ambiente da escola, talvez trabalhando mais num lugar de achar que o teatro era determinada coisa, né? Talvez a gente entre ali no teatro achando que fazer teatro é você pegar um texto, decorar um texto, ir para a cena e montar aquele personagem, né? Claro que hoje a gente sabe que tem inúmeros caminhos para isso, mas nessa época que eu estou contando, a gente se colocava em jogo de uma maneira muito intuitiva. E aí, né, isso eu estou lá pelo final da década de 80, e é um momento que no estado de São Paulo tem o advento das oficinas culturais. As oficinas culturais, elas acontecem tanto na capital quanto no interior do estado, e lá em São Carlos nós tivemos a Oficina Cultural Regional Sérgio Buarque de Holanda, que foi um espaço maravilhoso de oferta de cursos, não só de artes cênicas, mas como de fotografia, de artesanato, né, de inúmeras áreas culturais, vamos chamar assim. E ali
na oficina cultural Sérgio Buarque de Holanda, em São Carlos, eu entendo que eu tive um primeiro contato especificamente com as questões da comédia quando eu fiz uma oficina em 1991, lá se vão 30 anos, né, gente? Que chamava Riso em Cena. Foi uma oficina ministrada pelo Hugo Pozzolo e todo o pessoal dos Parlapatões, Patifes e Paspalhões de São Paulo. Eles iam muito para São Carlos, eles foram por 2 vezes dar workshops, e esses workshops sempre culminavam com algum exercício cênico, né? Eu lembro que dessa vez nós montamos um resultado cênico que chamava Libélulas ou Pimentões. Família X, Libélulas ou Pimentões. Então foi nesse lugar que eu comecei o meu contato com a comédia, né? Depois, ainda na Oficina Cultural de São Carlos, eu tive um primeiro contato em 1992, especificamente com a comédia dell'arte. Tinha um grupo no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que se chamava Fora do Sério. Ainda eles existem, né? Foi um grupo que se formou com a primeira turma de artes cênicas da Unicamp. E aí esse grupo, né, sai de Campinas, muito focado nas questões da comédia dell'arte com o teatro de rua, e eles foram fundar uma sede em Ribeirão Preto, bem na esquina da choperia Pinguim, que é uma choperia famosa, todo mundo que vai para Ribeirão Preto sabe onde é, né? Bem no centro da cidade, do lado do Teatro Dom Pedro II, se eu não me engano, e numa esquina diagonal também tem um prédio imponente, e lá em cima eles tinham a sede do grupo deles, né? Aí eu fiz essa oficina em São Carlos com 2 atores do Fora do Sério, que eram Joca Andreassi e o Guto Albanês. Esse foi aí o meu primeiro contato, eu digo assim, né? Porque depois, nesse ínterim da oficina cultural, a gente acabou tendo ali a formação de um grupo de teatro amador em São Carlos, que eu fazia parte, né? Trabalhava como ator, que se chamava Churumbambos Perambulantes. E a gente trabalhava nessa perspectiva do teatro de rua, muito pela experiência, claro, né, com o pessoal do Parlapatões e depois com o pessoal do Grupo Fora do Sério. Nós montamos uma peça de teatro infanto-juvenil, uma peça que era escrita pelo Renato Figueiredo e foi dirigida pelo Renato também, primeiro com o grupo dele, depois nós remontamos essa peça. E essa peça nós tivemos o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e nós apresentamos em inúmeros espaços da cidade de São Carlos e em vários parques públicos, mas esses parques de ensino infantil, né? O ensino infantil era chamado de, entre aspas, parquinho, enfim, né? Então, entre praças e esses parques de ensino infantil, nós apresentamos inúmeras vezes essa peça. Depois eu entro, né? Tem aí umas outras experiências com o teatro, numa ida para o Rio de Janeiro e um retorno, um vínculo com o grupo de teatro da USP em São Carlos, mas depois, em Araraquara, que eu trabalho por 1 ano num grupo de teatro, que era o TESC, um grupo bem importante lá para Araraquara, que infelizmente hoje não existe mais, mas foi um grupo muito vinculado com o teatro infantil e adulto, que circulava pelo interior de São Paulo, sul de Minas e norte do Paraná, o ano inteiro se apresentando de quarta a sexta-feira, fazendo projeto escola e vendendo seus espetáculos e vivendo de teatro, né? O diretor, né, o grande mentor desse grupo era o Ariovaldo dos Santos. Lá eu fiquei com eles por 1 ano, trabalhei em 2 espetáculos infanto-juvenis, um que chamava O Palhaço, era o meu tio, um texto do Ronaldo Ciambrone, muito bonito, eu fazia o palhaço, e depois nós montamos um outro espetáculo infanto-juvenil, que era A Vaca Lelé, também do Ronaldo Ciambrone, que circulou por um tempo, né? No final desse ano, eu sempre tive muita gana, vontade de fazer um curso de artes cênicas, acabo saindo do grupo para prestar vestibular e entro, né, isso é final de 93, entro nas artes cênicas lá em São Paulo,
na Escola de Comunicações e Artes, no curso de Artes Cênicas, no ano de 1994. E fico até 98, né? Fiz o curso em 5 anos. Claro que daí não só, né, dentro de um curso de Artes Cênicas, todos vocês passaram por um curso desses, e vocês sabem que a gente acaba fazendo vários cursos pela cidade também, a gente não fica só preso na universidade, né? Então, ali também, eu lembro de ter feito um curso que para mim também foi muito importante sobre bufão, com a Beth Lopes, né? A Beth Lopes depois ela acabou sendo uma professora concursada do curso de artes cênicas lá da USP, né? Com a Beth, quando ela era professora, então ela dirigiu 2 peças que eu participei também como ator, mas que eram peças muito focadas no teatro físico, com um peso dramático muito grande, né? Uma tinha o tema da velhice, que era o Doce Lembrança, e a outra que era Em Lugar Algum, a partir de um livro do Oliver Sacks, que tratava do advento da encefalite letárgica, e tinha, enfim, né, toda a decorrência aí da doença, mas tinha uma plasticidade corporal muito grande. Com essa peça, nós ficamos, com as 2 peças, a gente não ficou só em cartaz nos teatros da USP, mas no Centro Cultural, na Cultura Inglesa, ganhamos um festival de teatro físico visual que a Cultura Inglesa promovia em São Paulo, e com isso a gente teve a oportunidade de participar do Fringe Festival de Edimburgo, na Escócia, se apresentando lá por 2 semanas e tudo mais, né? Mas estou falando da Beth Lopes porque com ela, a Beth, ela tem a sua pesquisa de doutorado muito focado, né, na palhaçaria, mas nessa vertente do bufão, né? E aí também com a Beth eu fiz um curso de bufão e isso para mim foi muito marcante, né? Eu acho que é lá por 97 e tal. Quando eu me formo, no final de 98, tinha ETALC que acontecia na América Latina e Caribe. A EITALC, né, que é Escola Internacional de Teatro para América Latina e el Caribe, era uma escola itinerante que acontecia, se eu não me engano, anualmente, sempre em um país diferente da América Latina e do Caribe, né? Nessa ocasião, eu lembro que eu morava na moradia estudantil da USP e tinha ali minhas bolsas, eu já estava nesse último semestre de artes cênicas trabalhando no Teatro Escola Macunaíma, dando aula, e acabei guardando uma grana, me inscrevi nessa EITALC que ia acontecer no Chile, em janeiro de 99, fui aceito e fui de ônibus para o Chile, que era, né, a única possibilidade, não tinha grana para avião, fui de ônibus e foi incrível essa experiência de ir de volta de ônibus. Fui fazer um curso que se chamava Anjos e Demônios, que era um treinamento de clown no período da tarde, com um ator argentino, que é o Guillermo Angelelli, e de manhã a gente fazia um treinamento físico muito focado na dança dos ventos, porque o Guillermo, ele era ator de um grupo que chama Farfalla, dirigido pela Iben Nagel Rasmussen, né, atriz do Odin Tietre, do Eugênio Barba. Então, o Angelelli, o Guillermo, trabalhava muito nessa perspectiva do treinamento físico para o ator, muito na dança dos ventos, mas ele é palhaço. E o bacana para mim, que foi a chave de todo esse lugar de se pensar o treinamento que é muito hermético, rígido, e fazer como uma oposição o clown, era porque você tinha um polo de complementariedade, né? Então você tem a comédia, que é aberto, que você tem que se abrir para o risco, para os imprevistos, dizer sim, aceitar o que acontece e seguir em frente. Eu acho que isso que é, na verdade, o que de fato a comédia nos ensina, né? E, por outro lado, você tinha o treinamento, com construções de partituras extremamente precisas. Foi aí que eu vi a chave, né, da antropologia teatral ligada a essa questão também da comicidade, de como você trabalha o ator nesses 2 polos, da precisão e da espontaneidade, né? Trabalhando o clown e um treinamento físico rígido, muito norteado pelas questões da partitura. Então, aí eu estou chegando nesse final da minha graduação, né, gente? Claro, na graduação também fui aluno da Ana Maria Amaral, né?
que é uma professora de teatro de formas animadas. Com a Ana Maria também tive a oportunidade de trabalhar com máscaras, de descobrir tanto a máscara expressiva quanto um pouquinho assim da máscara neutra, né? Eu considero que a máscara neutra, ela se apresenta de uma forma mais efetiva para mim quando eu já estou formado e quando estou trabalhando como professor em São Paulo e participando de um grupo em São Paulo também, onde eu fazia trocas tanto com uma atriz que é a Consuelo Maldonado, uma atriz equatoriana que morou um tempo em São Paulo e participou de um grupo que eu também fazia parte, e o João Otávio, que era um ator, um encenador em São Paulo de um grupo de teatro de rua e que infelizmente já não está mais entre nós. Então ali com essas pessoas a gente fazia muitas trocas a partir das experiências de cada um, né? Então por aí vem a máscara neutra, né, que também vai ser base para a gente depois chegar lá na mínima máscara, que é o nariz do clown, né? Essa questão da comicidade, para mim, quando eu vou para o meu mestrado, que foi lá o ator no olho do furacão, né, metáforas norteadoras para o trabalho criativo do ator, foi uma tentativa de organizar as práticas que para mim eram recorrentes, que eu me propunha, tanto como ator, até aquela época, como enquanto professor nos processos de preparação e criação que eu coordenava, né, com os alunos, seja em escolas de formação, seja em cursos livres, né? Enfim, a minha experiência com o Círculo Neutro, ela aconteceu em 1998, na minha graduação ainda, de uma maneira curta, com Humberto Brevileri, né? É um ator brasileiro de Londrina, no Paraná, que morou na Itália e trabalhou com o pessoal ali de Pontedera, na Itália, onde tem o grupo, o núcleo, né, do Grotowski, muito forte e tal. Então o Humberto propôs para a gente esse jogo do círculo, que a gente desenvolveu até um ponto e depois a gente largou e seguiu por outro caminho, né? Mas claro, eu como docente, participante de grupos em São Paulo, quando eu propunha os meus caminhos, eu resgatava o círculo neutro e seguia fazendo ali também algumas provocações, né? Desenvolvendo de uma maneira intuitiva, porque eu acho que também esse é o lugar da arte, né? A gente poder trabalhar de uma maneira intuitiva, porque senão o que a gente faz? A gente repete um processo que não é nosso e é do outro, né? Se a gente não se apropriar e provocar as nossas mudanças, o que a gente faz, né? A gente é um repetidor. Então, claro, se eu conhecia o procedimento até um ponto e aquilo mostrava uma potência que me interessava, eu seguia provocando as minhas mudanças e derivando ele para outros lugares, né? Mas então, a primeira experiência com o círculo foi lá em 98. E em 2009, quando eu estava no meu mestrado, o François Kahn, que é um ator, né, francês, que desenvolveu muita sua trajetória artística também em território italiano, trabalhou com o Grotowski, né, tem um recém-livro lançado que recomendo a leitura, quem se interessa, né, pelas questões do parateatro do Grotowski, que chama O Jardim, eu li agora, no início das férias, então uma delícia o livro do François, eu acho que é uma leitura imperdível, mas aí o François Kahn, que também ia bastante para São Paulo, né, eu lembro do François, no Centro Cultural São Paulo, na época da minha graduação, dando ali um workshop que eu não fiz como ator, sabia que estava acontecendo e vi o resultado final do workshop, mas lá em 2009, né, 10 anos depois que eu já estava formado, 11 anos, né, também que eu tinha experimentado o círculo neutro pela primeira vez e seguido aí com o círculo ao meu modo, o François Kahn propôs um workshop no TUSP, que é o Teatro da Universidade de São Paulo, e eu fui fazer esse workshop e a gente ficou ali em 10 dias trabalhando com o jogo do círculo. Eu achei incrível porque foi uma outra condução e claro também, né, tem esse espaço de 10, 11 anos que você entrou em contato pela primeira vez com o procedimento, teve aí a tua vida dada uma sequência, você trabalhando, né, o teu ofício,
claro, a gente espera que inúmeras questões se amadureçam, né? Então, quando você volta para uma experiência, você vê outras potências, né? E aí, para mim, foi a chave, porque eu estava já quase no final do meu mestrado e comecei a ver a possibilidade de engatar num doutorado. Tanto é que eu terminei em 2011 o mestrado, já engatei com o projeto de doutorado e em 2011 fiz a prova e 2012 eu já estava fazendo doutorado, né? Eu emendei uma coisa na outra, porque as chaves foram caindo ali, né? Porque tinha muito essa questão. Eu estava estudando muito o teatro performativo e olhando para essa cena híbrida, né, percebendo o que resta da performance arte na cena contemporânea, né, o que a performance traz de potente para o trabalho do ator ou do performer, digamos assim, né? Aí eu estou falando aqui nesse masculino, né, gente, o ator, o performer, mas já é esse masculino genérico, tá bom? Para todo mundo, de gênero masculino, feminino ou de gênero fluido, eu estou aqui nesse masculino genérico, beleza? E claro, então o que a performance mostra como potência, para mim são esses 3 aspectos, né? O risco, o acidente e o imprevisto. Quando a gente olha para esses 3 aspectos, e eu daí volto o meu olhar para o jogo do círculo, eu vejo que o jogo do círculo neutro ele está muito ligado a isso, ao risco, ao acidente, ao imprevisto. E se a gente vai pensar que o jogo do círculo, né, ele tem uma raiz na palhaçaria, né, que conta a história da memória desse jogo, que esse jogo foi pensado para se trabalhar o palhaço de picadeiro, né? No meu pós-doutorado em 2018, lá na Universidade de Bolonha, eu estava ali para estudar o teatro do Thierry Salmon, né? Por quê? O Thierry Salmon, ele foi um ator, ator também, ele se formou como ator, mas desenvolveu toda a sua carreira como encenador e principalmente em território italiano, né? E o Thierry Salmon, ele é considerado assim o grande mentor, digamos, desse jogo do círculo, como eu proponho, ou como o François propõe, por mais que o François Kahn proponha de uma maneira bastante pessoal, e eu também de uma maneira bastante pessoal, né? Mas eu digo que se aproxima mais do Thierry Salmon, por quê? O jogo foi pensado para o palhaço, só que a grande pergunta que o Thierry se faz é, quero pegar esse jogo e trabalhar para a criação de personagens realistas, né? Para personagens psicológicos, não necessariamente para o palhaço, né? Então, quer dizer, já tem uma deriva no jogo, mas, de qualquer modo, a natureza do jogo se preserva, porque não é porque eu não estarei trabalhando a palhaçaria na perspectiva do jogo que esse tripé de risco, acidente e imprevisto não estejam presentes, muito pelo contrário. Vai estar, na verdade, fazendo funcionar o jogo de atuação, né? Então eu acho esse jogo extremamente rico, mas então estou trazendo aqui o jogo para a gente pegar essa origem dele da palhaçaria, né? Que ele vem desse lugar, então, do picadeiro. O Lecoq vai trabalhar isso para o clown, para o palhaço. Depois, esse jogo chega para o Thierry Salmon, levado por um ator belga que participava do grupo dele, que chama Christian Machiels. Esse Christian Machiels, hoje, ele é diretor do teatro La Balsamine, em Bruxelas, na Bélgica, e foi ator do Thierry, né? Ele apresenta o jogo do círculo para o Thierry, né? Não é também o Lecoq que vai levar para o Thierry, mas tem esses, né? Essa rede que se cruza. Eu gosto muito de uma definição que, no meu doutorado, eu fiz uma entrevista grande com o François Kahn, né? E o François Kahn responde, eu pergunto para ele, né? Nessa raiz do jogo do círculo neutro, de quem é? Ele fala que não é de ninguém. E eu acho lindo isso porque tem uma generosidade extrema, né? Não é de ninguém porque o jogo do círculo é uma história de vários encenadores e artistas que fizeram modificações nas regras. Então ele não tem dono, né? Cada um derivou para um lado, cada um usa de um jeito, né?
Há pouco eu escrevi um capítulo aí de livro sobre o Thierry Salmon e o jogo do círculo, mas esse texto ainda não está publicado, né? Que fala exatamente disso, né? Que o jogo ele não tem um dono, né? Vai de como a gente se apropria e como a gente propõe e deriva e tudo mais. Edu, e que bacana, né? Pensar toda essa trajetória, que bagagem, rapaz, que você tem. É muito gostoso de ouvir, imaginando, né? E pensar que você teve a experiência com esses grandes mestres na área da comédia. E aí eu te pergunto o seguinte, Edu, você é de uma cidade de São Paulo, já viajou o mundo aí, mas o que fez você vir para a cidade de Uberlândia, aqui em Minas? O que te motivou? Então é isso, né? Nessa minha trajetória, eu sempre tive o vínculo com a docência, desde a minha graduação, né? Todo semestre, quando eu tenho a oportunidade dos alunos perguntarem, né, as origens, o que te trouxe até aqui, né, pensando esse aqui como a sala de aula e a docência, eu gosto de contar essa história, que quando eu chego para fazer minha matrícula no primeiro dia lá na USP, faço minha matrícula, vou para o bandejão, e no bandejão não conheço ninguém, estou ali sozinho, sento numa mesa, tem um cara na minha frente que se apresenta, era um pesquisador da geografia, que tinha bolsas para oferecer para pessoas das artes cênicas, do teatro, para trabalhar numa favela atrás da cidade universitária, que chama Vila Dalva, né? Eu fiquei lá 1 ano e meio, e era para eu trabalhar com jogos teatrais. Eu aceitei, porque quando eu entro na minha graduação eu tinha 22 anos, eu trabalhava, né, me mantinha, e eu precisava encontrar algum meio de subsistência, né? Meu pai era aposentado, enfim, estava ali batalhando moradia, bolsa alimentação, bolsa tudo, né, gente? E aí aceitei essa proposta do Adilson para trabalhar no que ele chamava de mutirão sociocultural na região do Rio Pequeno, que é um bairro grande atrás da cidade universitária, no meio do Rio Pequeno, fica a favela da Vila Dalva. Fiquei 1 ano primeiro com essa bolsa do Adilson, nisso já tinha corrido o meu primeiro ano. A partir dessa experiência, eu pedi uma bolsa de iniciação científica para a professora Malu Pupo, né, a Maria Lúcia Pupo, que era minha professora de Jogos Teatrais 2. Fiz lá um projeto e fui desenvolver um PIBIC ali na favela da Vila Dalva, que eu também chamava de projeto, se eu não me engano, sociocultural, né, mas era o jogo teatral e a modificação das regras, porque eu fazia um tipo de verificação com a provocação, né, nos adolescentes que já estavam numa fase de modificação das regras do jogo, de modificar as regras, para que as regras servissem ao jogo, ao grupo que joga, né? E com isso teria um exercício da cidadania, porque a gente entende por cidadão aquele que está atento ao seu entorno e modifica esse seu pequeno entorno, né? Porque daí, sei lá, a gente pode pensar de uma maneira homeopática, né? Se eu modifico o meu quarteirão, quem sabe meu quarteirão começa a modificar o outro, e o outro bairro, e a cidade, e assim vai, né? Então era uma proposta de modificação das regras do jogo para verificar o exercício da cidadania. Lá eu fiquei também mais 1 ano aí na favela da Vila Dalva, e foi um grande prazer ter trabalhado com eles durante todo esse tempo, né? Então, te digo isso, né, Manu, porque a docência sempre esteve colada no meu fazer, no meu ofício. Então, desde que eu entro na universidade, eu já dava uma oficina teatral. E assim foi. Quando eu estava no meu último semestre de graduação, como eu já falei antes, né, eu já dava aula no Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo. E também dava aula na oficina da terceira idade, na PUC São Paulo, para a terceira idade. Fiquei 1 ano e meio na PUC terceira idade, né? E aí sempre foi, né? Me formei, trabalhei na Companhia dos Viajantes, em São Paulo. Nós tivemos junto com, né, a Simone Chuba e o Paco Abreu, ali na Lapa, Pompeia, em São Paulo, o Estúdio das Artes. Fiquei com eles de 91 a 94, até fechar o estúdio.
E assim, não, 91, 94 não, de 2001 a 2004, né? Que foi quando a gente fechou o estúdio por questões financeiras mesmo, né? Uma luta a gente sobreviver nesse país com um investimento na área de cultura e arte, né? Tão carente como a gente tem. Mas então, sempre estive ligado com a docência. E chegou esse momento de 2000 e pouco aí que eu me inscrevi no mestrado para rever então minha trajetória, né? Quando eu entro no mestrado e depois do doutorado, que eu já contei para vocês antes, claro, você vai entrando nesse lugar da pesquisa. Você espera também ter o contato com pessoas que te demandem um outro tipo de cobrança positiva, digamos assim, né? O que um corpo discente de uma escola técnica, eu acredito que te oferece isso até um ponto, porque você não vai orientar um aluno em pesquisa 1, 2, 3 que vai se transformar no seu TCC, né? Numa escola técnica você não vai estar vinculado a uma pós-graduação para orientar um mestrado, quiçá um doutorado, né? Então, claro, quando você entra nesse caminho da pós-graduação, mestrado e doutorado, né? E aí eu já bastante vinculado com a docência, me deu muita vontade de começar a me inscrever em concursos públicos, né? E aí estava aberto aqui um concurso público para a UFO. Quando eu me inscrevi aqui, estava aberto um também para a Universidade Federal de Tocantins. Aqui foi em janeiro, foi por esses dias, foi do dia 6 de janeiro de 2013 que eu fiz o concurso, acho que até dia 11, uma coisa assim, e em março teria esse concurso lá em Tocantins, né? Que eu acabei não indo fazer, por já ter sido aprovado aqui e já ter optado, né, porque também tem essa relação de Uberlândia com São Paulo, de ser um pouco mais próximo, né, pensando no aeroporto também que a gente tem, porque por estrada a gente sabe que é puxado, né. Então foi isso, o que me traz para Uberlândia foi principalmente a possibilidade de ser um professor universitário e estar ligado à pesquisa, né, a poder ter um grupo de pesquisa, a poder ser um docente de uma pós-graduação e poder ter um outro tipo de troca, né? O que eu acho que é muito saudável, né? Um professor que está na universidade. Mas, Manu, quando eu estava na graduação, eu conhecia muito pouco Uberlândia, né? Mas quando eu estava na graduação, no ano de 1995, eu conheci o pessoal do Grupo Pontapé. Eles circulavam ali pelas artes cênicas e pela moradia da USP, e eles já eram o Grupo Pontapé, né? Conheci as Cátias, o Marcial, e acabei trabalhando nesse ano de 95 ou 96, eu não lembro direito se é esse ano ou outro, né? Mas foi ali, eu trabalhei com eles uns 8 meses, porque a gente não tinha o professor também de interpretação 2, que ele tinha se aposentado, o Hamilton Monteiro, e aí quem ia fazer a interpretação lá nas artes cênicas da USP resolveu trancar o curso, né? Então eu tinha muita janela. Acabei trabalhando com o pessoal do Grupo Pontapé, fazendo bastante teatro empresa com eles, circulando até por Minas Gerais e ganhando uma boa grana na época, né? E claro, no outro ano voltei para as disciplinas que eu tinha que fazer e fui me encontrar com o pessoal do Pontapé trocentos anos depois, quando eu passei aqui no concurso em 2013, né? Mas é esse meu contato com Uberlândia. Uberlândia, eu posso dizer que eu não conhecia Uberlândia, né? E conheci Uberlândia a partir do momento que eu vim fazer o concurso. Como que é trabalhar com a comédia? Quais que são os pontos positivos e as dificuldades também? Eu acho que o trabalho com a comédia, né? Eu vou pensar mais na potência da comédia, tá? Vou pensar nessa potência da comédia porque então a gente pode resgatar aquele tripé que eu estava falando antes, né? Da perspectiva do atuante se colocar em jogo com o aberto, ser poroso, né? Para absorver os imprevistos, poder aceitar, né, dizer sim para o que acontece e seguir em frente. Eu acho que, então, se a gente pensa, né, nesse caráter do aberto, do imprevisto
e do risco, né? Eu acho que isso é importantíssimo para todo e qualquer atuante, né? Não apenas para o comediante, mas para todo o atuante. Porque se a gente pensar a arte do ator como algo muito assertivo, preciso e estanque, a gente está pensando numa arte morta, né? E aí a arte morta, eu acho que não movimenta a relação. E a comédia, ela vai para o oposto disso, né? Ela pode pensar num desenho de cena preciso, mas ela está aberta para o imprevisto, né? Ela é viva, ela é porosa. Então eu acho que o trabalhar com a comédia traz essa potência, né? Ela nos ensina a aceitar, ela nos ensina a sermos porosos, a trabalhar com o aberto, a dizer sim para o imprevisto, né? Porque senão a gente quebra a perna. Então eu acho que é isso que o trabalho da comédia propicia. Edu, você fala, né, que existe, né, ferramentas, você estudou, como executar as ações enquanto palhaço e tudo mais, que é um mecanismo que ajuda a fazer rir, né? Se você tiver outra ferramenta que você usa para fazer as outras pessoas rirem, conta pra gente e também responde para mim. Nessa mesma pergunta eu vou te fazer outra, que para você, qual a função do riso? Como fazer o outro rir é uma pergunta dificílima, né? Dificílima, porque daí também a gente espera um caminho seguro para fazer funcionar, né? Essa noção de eficácia e fracasso, eu acho que é isso. Reside na tua pergunta essa noção de eficácia e fracasso. Então, claro, a gente pode pensar que um comediante, um palhaço, ele consegue ser eficaz se ele provocar o riso. Mas muitas vezes ele provoca o riso quando ele fracassa, né? E quando eu lembro das oficinas de clown que eu já participei, né? E se a gente entra muito armado, querendo fazer muito funcionar, parece que a coisa fica pastel, né? Tá lá, nada acontece. Você é gongado, você desmonta, quá, todo mundo vem abaixo, né? Então, quer dizer, tem essas duas coisas. Como você ser eficaz e como você lida com o fracasso. Porque eu acredito que no fracasso mora o riso, né? Porque a gente se espelha também muito no outro, né? Eu acho que a gente ri do que a gente reconhece, a gente ri do fracasso do outro, porque também a gente reconhece os nossos fracassos, né? Talvez o palhaço consiga o riso quando ele se aceita, né? Quando ele se aceita desde a sua corporalidade, né? Eu, dos meus 49 anos, prestes a fazer 50, desde eu aceitar minha careca, né? A um obeso aceitar a sua gordura. Porque senão, não funciona, né? E você tá feliz com isso. Então, quer dizer, tudo é aceitação. É você olhar para si e você poder rir disso, né? Para que o outro ria também. Eu lembro, Manu, não sei se eu falei para você, enfim, nessas nossas conversas também, né, sobre comédia dell'arte, que tem essa oposição, né? O clown ri de si para que os outros riam. O bufão, ele é completamente sarcástico, né? Ele ri do outro, ele xinga o outro, né? E ao mesmo tempo tem essa oposição. O clown a gente levaria para jantar em casa, o bufão jamais, né? Então, quer dizer, o que tem em um e que tem no outro que funciona e o que a gente pode colocar em jogo. Então, assim, eu não sei te dar uma resposta precisa. Eu te deixo essas coisas no ar porque eu acho que são pistas que a gente pode pegar para colocar em jogo, né? Como olhar para si mesmo e se aceitar, como perceber essa noção de sucesso e fracasso, né? O sucesso olhando para a possibilidade do riso e o fracasso como uma possibilidade também de provocar o riso, né? Enfim, o fracasso por si só, aí eu acho que é uma grande questão para a comédia, né? Eu acho que a função do riso, ela vai
desde algo que pode ser extremamente singelo e lírico, a algo que pode ser extremamente político, né? Porque a gente pode pensar que no riso tem a questão dos dentes, né? Tem aquele texto O Riso, do Bergson, que eu acho que, para quem estuda comédia, é excelente, né? Então, para que a gente mostra os dentes, né? Os dentes é um resquício do nosso esqueleto, né? Da caveira, enfim. Então, eu acho que nisso, o riso ele pode ir do lírico, do singelo, do afetivo, para algo que você pode rir a partir de um riso que tenha uma crítica social ferrenha, uma crítica política ferrenha, né? Você acredita que existe preconceito contra o ator cômico? Essa questão do preconceito, né, Tiago? Eu acho que o preconceito é uma questão que engessa a ação, seja em que área for, né? Pensando na nossa área, eu acho que o preconceito engessa o ofício, porque a gente está vivendo um momento pandêmico. Então, claro, a gente pensa, né, toda a nossa formação está voltada aí para a atuação em presença do outro, né? Eu e o público no mesmo espaço de presença, né, no mesmo território. E a gente está vivendo esse momento todo desterritorializados, né? E aí a gente pode pensar na atuação para a webcam, por exemplo, de uma maneira preconceituosa, sem olhar para isso como uma possibilidade de descobertas, né? Então, no semestre passado, eu trabalhei atuação personagem com os meus alunos do curso de teatro e foi uma jornada de grandes descobertas, né? Nós tivemos a possibilidade do estudo da atuação, pensando na análise ativa, em todas as orientações stanislavskianas, somadas às questões da atuação para a câmera. Ao primeiro plano, a um plano médio, a um plano geral, aos enquadramentos diversos, né? Pensando que a câmera está fixa e o ator se edita, digamos assim, né? Então, quer dizer, estou te falando isso por quê? Porque se a gente tem um preconceito para algo, a gente já paralisa, né? Ou se a gente não se paralisa, a gente paralisa o outro. Então, estou falando isso para você porque se tem preconceito para o ator cômico, o preconceito tem porque, de fato, o outro não sabe o que é. Porque fazer comédia não é fácil. Fazer comédia não é fazer gracinha, né? Fazer gracinha a gente faz na mesa de bar, com os amigos, tira sarro do outro. Comédia é outra coisa, né? É algo bastante sério, digamos assim. Talvez sim, tenha esse preconceito, por um não saber o que é. Com certeza. A gente geralmente encontra, né, essas formas de preconceito em várias esferas, e é justamente isso. O preconceito, ele parte do não conhecimento, né? Então, exatamente. E aí, Edu, você que já está um tempo em Minas, um tempo em Uberlândia, consome, né, cultura na cidade, eu queria saber se você tem alguma visão referente às manifestações de comicidade teatrais na cidade de Uberlândia, e se você conseguiu enxergar alguma particularidade dessa comicidade na cidade. Estou aqui pensando, Lu, né, a minha relação com a cidade, ela se dá bastante via o curso de teatro, né? E depois, Então, a partir do curso de teatro, com os grupos, digamos assim, da cidade, né? Que eu tenho uma relação mais de espectador. Então, quando eu olho para o pessoal da Trupe de Truões, né, que é um grupo formado por ex-alunos do curso e também por um ex-professor, o Paulo Merizio, né, que hoje está lá na Unirio, vejo que eles têm essa perspectiva também da comicidade, do teatro de rua, trabalhando com a linguagem, né, com a teatralidade, digamos assim, de uma maneira primorosa, né? De
extremo cuidado e bom gosto, né? Muito bonito o trabalho deles. O pessoal do Grupo Pontapé, vejo na continuidade do trabalho deles, né? Que, claro, a gente pode ver ali no Por de Dentro, talvez, que vai trabalhar mais com a memória também, né? De Minas e tal, mas tem ali um resquício de comicidade, né? Porque também a gente não pode falar que, se a gente coloca lá que um espetáculo é drama, que ele vai ser só drama, né? No drama também a gente ri, né? E então, enfim, eu vejo que nós temos alguns grupos na cidade, né? A gente tem várias escolas, a gente tem a própria trupe como escola, o Pontapé, a Casaíte, me desculpe se eu não estou lembrando outras agora, eu lembro do André, que também estava com um espaço cultural, que eu não me lembro o nome, o André Luz, recém-formado também, mas eu não lembro o nome, sabe, Manu? Espaço Luz. Espaço Luz, né? Mas infelizmente eu não sei o que o André tem trabalhado ali, né? Mas está nessa perspectiva da formação. A Manu, né? Por uma felicidade, no final de 2019, eu e a Vilma, a gente estava com um resultado de estágio supervisionado com uma peça circulando as escolas de Uberlândia. Quando a gente chegou em uma das escolas, tinha um ator que é o Wagner Bárbara, né? Enfim, eu não conhecia, com um espetáculo dirigido pela Manu, numa perspectiva muito também, né, da contação de história, mas você vê ali, né, que tem uma linguagem da comédia dell'arte por trás, né, do popular, porque tem um corpo expressivo, uma teatralidade sendo explorada na cena, né? Então eu vejo assim, que o panorama teatral, né, das artes cênicas de Uberlândia, eu acho que é um panorama bastante rico. A gente tem visto cada vez mais grupos, o pessoal circulando, a gente, né, nos 2 últimos anos vimos o CITU, que é o Circuito Independente de Teatro de Uberlândia. Eu achei também essa proposta incrível, porque é uma outra oportunidade da gente ver o que está acontecendo dentro da cidade, né? Então, para mim é isso, né? Quando você me pergunta da comédia em Uberlândia, a visão, eu vejo que os grupos têm se formado, né? E têm trabalhado aí nessa perspectiva do fazer teatral. Alguns focados mais nessa questão do teatro de rua, do teatro cômico, o próprio pessoal do Fundo do Baú. Mas se eu saio também dessa trajetória, né, curso de teatro da UFO, essas escolas de teatro, e olho, por exemplo, para a festa junina, né, ou para alguns comerciais de televisão regionais, a gente vê alguns personagens que são, não sei se são ex-alunos do curso, de quando eu ainda não era professor, mas tem um casal que faz uma dupla caipira, né? Então, às vezes, né, eu acho que a particularidade reside muito nesse lugar, né, do caipira. E aí, talvez a gente deixar sempre vinculado a isso nivelar por baixo, né? Eu acho que a gente tem inúmeras particularidades do cômico. A gente deve ter inúmeras particularidades do cômico, né, presentes na sociedade, e não só nos grupos de teatro, né? Mas é isso, quando a gente pensa nessa questão do indivíduo no interior, vem essa imagem primeira aí desse estereótipo do caipira que talvez a gente não deva jogar fora, né? Mas a gente tem que ir além dela. E o politicamente correto, você é a favor, é contra, ele limita ou não a comédia? O que você pensa sobre ele? Se o politicamente incorreto é usado de uma maneira a não provocar uma reflexão política, então ele não serve para nada, né? Agora, se o politicamente incorreto é usado para provocar uma reflexão, eu acho que ele deve ser abusado, porque não dá para a gente colocar limites na comédia, né? Então é o que eu estava falando antes, né? Eu vou pegar, então, o meu exemplo, para falar da minha cariquice, dos meus quase 50 anos, né? Se vocês vão fazer uma cena e eu estou sentado na plateia,
e vocês têm uma cena lá de um careca, que por acaso vocês detonam com careca só por detonar, então o que isso gera, né? Agora, se isso for para gerar uma reflexão, eu acho que pode levar para um outro lugar, né? Eu lembro de um jogo de improvisação, Tiago, que você foi também meu aluno de improvisação 1 e 2, né? Eu lembro em improvisação 1, que eu lembro que eu abro uma roda e peço para as pessoas levantarem vários preconceitos, né? E depois divido lá o grupo em vários subgrupos, e cada grupo tem que escolher um preconceito. E esse grupo tem que montar uma cena onde eles têm que positivar o preconceito, entende? Então não pode falar contra o preconceito. Você tem que ser o preconceituoso, mas claro, isso de uma maneira bastante precisa, no sentido de eu vou gerar o preconceito na cena porque o cara que está lá na frente, o espectador vai falar, o que é isso? Isso vai provocar uma reflexão, isso vai gerar o contrário no outro. Então, quer dizer, se o politicamente incorreto é usado para gerar uma reflexão e fazer com que o espectador reflita e mude o seu olhar para aquele preconceito que está sendo acentuado, eu acho que ele, né, o politicamente correto deve cair por terra. Agora, se ele é usado para acentuar o preconceito sem gerar uma reflexão, aí ele não serve para nada. Entendem mais ou menos onde eu quis chegar? Né? Porque é isso, o riso, quando a gente pega Chico Anísio, né? Se a gente vai assistir, sei lá, a Escolinha do Professor Raimundo, Chico Anísio é maravilhoso, né? É um momento onde o cômico está numa construção de personagem que é muito ligado ao lírico, então, que para mim é diferente de alguns números de stand-up comedy. Eu acho que o stand-up comedy, às vezes, está num lugar de uma bufonaria ácida que não contribui muito para uma quebra de preconceito, sabe? Às vezes trabalha muito apontando um defeito, um preconceito, e parece que a coisa não gera uma mudança. O contrário para mim, quando eu olho para esses personagens do Chico Anísio, né? Que trabalhavam sim com estereótipos, mas é um estereótipo de uma outra natureza, né? Eu acho que são lugares da gente pensar a comicidade e esse politicamente correto, né? Então, resumindo, se o politicamente incorreto não gera reflexão e só acentua o preconceito, ele tem que sair de jogo, tem que sair de cena, não serve para nada, né? Agora, se ele serve para gerar uma reflexão, então maravilha, tem que abusar dele, né? Porque eu acho que o politicamente correto é um lugar, muitas vezes, estanque de uma falsa atitude justa. Concordo. Concordo com essas palavras, viu, Edu? Concordo com isso. Que bom. Vamos deixar as pessoas também discordarem, vamos ver o que rola, né? Porque é um lugar de polêmica mesmo, né? Mas é isso. E é um lugar de refletir, né? Não é porque discorda, quer dizer que um tá certo ou errado, mas é um momento de reflexão, refletir sobre. E, Edu, eu sei que você continuou, né, dando aula nesse momento pandêmico, né? Através da tecnologia, né? Com as formas remotas que tem aí. E aí eu te pergunto, qual o futuro da comédia? A comédia e as novas tecnologias, ela já existe desde muito tempo, né? A gente tem o cinema, a gente já tem alguns anos as pessoas fazendo comédia na internet, mas aí eu te pergunto, e hoje, né, que a pandemia deu uma intensificada nesse lugar, o que você vê para o futuro aí? Olha, eu acho que a gente tem que seguir experimentando. Né, acho que a gente tem que seguir experimentando, e eu trago aqui um compartilhamento do grupo de Natal, os Clowns de Shakespeare. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de, no ano passado, participar da experiência deles clandestino. Sim, perfeito, muito bom. Né, Manu? Você com a Vilma e o seu pessoal, vocês também participaram, né? Eu achei que foi uma experiência muito significativa e bastante ímpar, né? Por quê? No dia que eu participei, eu comecei a receber instruções, sei lá, desde as 9 da manhã e só foi terminar quando terminou lá a experiência 9, 10 da noite, né?
Que eles usavam o Instagram, o WhatsApp, a plataforma do Zoom e tudo mais, né? E eu achei que ali foi uma experiência bastante significativa, né? Que tinha a comédia e tinha também o espectador nesse lugar da experiência. O espectador se divertindo com o que ele expectava e com o que ele performava, né? Tinha esse lugar desse espectador, né? Partífice, esse espectador partífice, eu achei incrível. Não sei se o pessoal lá do Clowns de Shakespeare continua com essa experiência chamada clandestino. Se tiver, vale muito a pena participar, quem ainda não participou, né? Eu acho que a gente segue nesse lugar de experimentação, né? Hoje em dia nós temos muitas frentes, né, de visibilidade, desde o IGTV no Instagram, essas plataformas de YouTube, Vimeo, entre inúmeras outras, né? Eu não tenho perfil no TikTok, pretendo também não ter, mas enfim, né? Sei que é uma outra perspectiva. Então, quer dizer, eu acho que tem que seguir experimentando, né? Porque se a gente esperar que a gente volta para o conhecido, a gente não volta, né, gente? A gente volta para um outro lugar que ainda a gente não sabe o que é, né? Pós-vacina. Então, eu acho que a gente tem que seguir experimentando, se colocando em jogo e abusar das tecnologias, né? Abusar das tecnologias porque são perspectivas de trabalho para o atuante. Ai, gente, o papo tá tão bom, né? A gente começa a caminhar para o final. E aí a gente tem que falar que tá bom, mesmo estando indo pro final. Enfim. É assim, Lu. É a vida, né? Então, Edu, lá no comecinho, você chegou até a comentar sobre a questão, né, do que a comicidade, a comédia pode ser bom pra gente, né, para nossas vidas. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que a história da comédia, a história da comicidade tem a nos ensinar nos dias de hoje, né? O que a comédia pode ser, pode fruir de positivo para as nossas vidas. Para além desse caráter de entretenimento, né, nessas conversas de final de ano com a família, eu sempre tive essa seguinte fala, que a nossa área é tão importante hoje em dia quanto a área da saúde, né? Porque nesse tempo todo que estamos reclusos em casa, se não fossem aí as artes cênicas, né? Cinema, televisão, as plataformas por streaming, tanto conteúdo produzido, seja para o YouTube ou para que canal, né, for. Ou seja, se não for o trabalho do ator, não estaríamos, talvez, com uma saúde mental adequada, né? Não sei se é a palavra mais justa, mas enfim, é esse momento. A gente precisa dessa saúde, desse corpo psicofísico, né? E aí vai essa questão da saúde mental. E a nossa área é tão importante hoje, nesse momento pandêmico, quanto a medicina. E pensando no que a comédia nos ensina, né? Para além do entretenimento, que era como eu comecei falando, vou pensar nesse aspecto pedagógico. Porque se a gente pensa no teatro de feira, né? Eu discuti um pouquinho isso lá na minha tese de doutorado, que eu pego o teatro de feira, séculos 16 e 17, né? E depois dou um salto para performance e arte, porque eu vejo que esses dois ambientes trazem, então, aquele tripé que eu fiquei falando bastante, que é composto pelo acidente, imprevistos e pelo risco, né? Então, não só a comédia, mas a arte e a vida é regida por tudo isso, né? Imprevisto, acidentes e risco. Viver é correr riscos, né? Não tem como, eu moro no 6º andar, o prédio não é tão antigo, mas eu espero que não caia, mas pode acontecer, né? Então, quer dizer, a nossa vida o tempo inteiro é regida pelo risco. E os acidentes estão aí para a gente se colocar em jogo e seguir, né? Então, eu vejo que a comédia e a arte, ela nos ensina isso, né? Esse paralelo com a vida. Lidar com os acidentes, lidar com os riscos e se colocar em jogo com os imprevistos, né? Olhar para essas questões como oportunidade para seguir em frente.
E que mensagem você deixa para quem está querendo iniciar nessa área? A primeira mensagem é: não leve tudo tão a sério, né? Desmonta, né? Divirta-se e deixa rolar, né? Se você estiver no teu caminho do coração, vai dar certo. Não leva tudo tão a sério, mas leva a sério aquilo que você quer. Acho que isso é muito importante. Não levar tudo tão a sério, mas levar a sério o que você quer. Porque a gente trabalha no lugar do desejo, né? Esse é o nosso lugar. Então, quer dizer, a gente trabalha o nosso ofício com seriedade. A gente só não pode ficar engessado por querer demais fazer as coisas funcionarem, né, de uma maneira matemática precisa. Divirtam-se. Acho que é isso, Tiagão. E esse foi o episódio 4 do podcast Aquele Riso, com o magnífico convidado Eduardo de Paula. Gostaríamos de lembrar que os protocolos contra a Covid-19 ainda estão ativos, então não esqueçam de usar máscara, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. Em nome do coletivo Klaus do Cerrado, quero agradecer muito a participação do Eduardo de Paula aqui no nosso podcast, falando sobre a comicidade. Foi muito bom, foi uma tarde assim, muito enriquecedora, né? Ouvir você falar, o seu conhecimento, seus anos de pesquisa, assim, é um grande aprendizado para a gente. E agora eu quero abrir para suas considerações finais. Tem alguma coisa que você deixou passar, alguma coisa que quer acrescentar? Está com a palavra, Edu. Obrigado, Tiago. Obrigado, Manu, Luana, pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês conversando. Acho importante, né, a gente trocar as coisas que nos interessam, o que nos move, para a gente poder seguir aí em busca de outras possibilidades, né? Foi muito bom também estar com vocês, foi bem enriquecedor e espero que em outra oportunidade a gente possa trocar mais, né? Seguir trocando, seguir a parceria. E para quem se interessa pela comédia, sigam com o coração e divirtam-se. Tem muito chão aí para ser desbravado, né? É isso, gente. Super obrigado. O pessoal continue acompanhando. Semana que vem tem o nosso último episódio do podcast Aquele Riso, que faz parte do edital emergencial da cidade de Uberlândia, 10 de 2020. Um grande abraço e até a próxima.